Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Nesse vídeo nós vamos estudar a lição de número 5, que fala sobre o dom de elocução. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse o nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com você. É um privilégio estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos esta lição tão importante que faz parte aqui do segundo trimestre de 2021. Mas antes de iniciarmos esta aula, nós queremos convidar você que faz parte deste trabalho, já vem acompanhando esse trabalho já há algum tempo, mas que ainda não é inscrito no canal. Gostaríamos de solicitar você que se inscrevesse no canal, que ativasse o sino de notificação e que não esquecesse de dar aquele joinha. Pois estamos aqui postando essas aulas para que você que não está tendo condições de ir à igreja poder participar da aula aí no conforto da sua casa. E você, professor, que tem ministrado a aula também temos passado esse material como subsídio para que você venha aprimorar aí a sua escola, o seu estudo para transmitir para os seus alunos. O texto áureo dessa lição está registrado em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, que diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. A verdade prática diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então nós temos aqui também a leitura diária, a começar por segunda-feira. São temas importantíssimos para que os irmãos que possuem a revista da escola ou a nossa apostila possam estar realizando aí o culto doméstico ou tendo, fazendo a leitura bíblica durante a semana. Isso ajuda muito ao irmão, à irmã, a inteirar-se do conteúdo da aula e com certeza poder interagir com o professor e os demais alunos, você que está participando da escola presencialmente. A leitura bíblica ela está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, depois do verso 10 ao 12, e capítulo 14, do verso 26 a 32. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrinas, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que
que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então nós vemos aqui, meus amados, questão muito importante na questão do uso dos dons espirituais na igreja. O que nós temos visto hoje na prática é exatamente o que alguns pregadores estão falando aí. As pessoas sobem por cima dos bancos, pula, cai, desmaia. Mas o interessante disso é que a vida dessas pessoas continua pior do que antes. Então não dá para entender um poder que faz as pessoas fazerem tudo isso, mas continuar no mesmo modus vivendi, no pecado, na imoralidade, na vaidade, uma vida desregrada. Então nós vemos que uma coisa é você estar sob a unção do Espírito Santo, uma coisa é você estar servindo a Deus com inteireza de coração, e quando isso acontece, há mudança de vida, a mudança de caráter, a transformação de vida. E o Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus, são pessoas pacíficas. Eles não invadem espaço, eles não se intrometem aonde não é chamado. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem invade o ambiente é Satanás. E nós temos visto que o espírito do anticristo está operando e tem enganado muitas pessoas. Então é preciso que a gente tenha cuidado com essas coisas, que a gente vigie. Vamos vigiar na terra e vamos nos colocar na submissão do Espírito Santo. A palavra-chave desse tema é elocução. E o que é elocução? Elocução é a ação ou o efeito de comunicar o pensamento por palavras. Isso é elocução. Eu penso, eu idealizo algo na mente e transmito isto por meio da comunicação, por meio da palavra. Amém? O estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus para não sermos enganados pelas falsas manifestações. É um absurdo, mas eu já vi pessoas e sei que ainda existem pessoas que estão fazendo o papel do Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, ele se dá através da evidência no falar em outras línguas. Línguas que não são compreensíveis pelo homem, nem por quem está falando e nem por quem está em volta. Muitos chamam de línguas estranhas, eu chamo de línguas celestiais ou língua dos anjos. Porque são línguas que as pessoas não entendem. Mas existe hoje pessoas que estão ensinando as outras a falar em línguas. E enrola a língua e faz lá um barulho qualquer e diz: olha, você tem que fazer assim. Pode fazer assim, que isso é a língua do Espírito Santo. Irmão, isso é uma blasfêmia. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a língua espiritual ela não é ensinada pelo homem. Quem concede o dom de línguas é o Espírito Santo. Nenhum pastor, nem presbítero, ninguém tem essa autoridade de sair por aí ensinando os outros a falar em língua. Profetizar. É um perigo muito grande você profetizar da sua mente, porque nós vemos aqui o que é elocução.
você idealiza algo na sua mente e você transmite isso através da comunicação. Então é muito fácil alguém, conhecendo a vida de outro que está passando por um problema, por uma dificuldade, aproveita a ocasião numa reunião onde tem muita gente reunida para se aparecer, para mostrar que ele é mais espiritual, que ele é mais santo, e aí ele diz: eis que assim diz o Senhor. Ele não deveria dizer assim. Ele deveria dizer de uma outra forma: eis que assim digo eu e não o Senhor. Mas ele usa o nome de Deus, quando na verdade Deus não autorizou, e começa a despejar tudo aquilo que ele sabe da vida do outro. E muitas vezes colocando aquela pessoa numa situação vexatória, declarando coisas que não era o momento para fazer. Então isso não é de Deus. É por isso que nós precisamos ter o dom do discernimento, para que a gente possa, através desse dom glorioso, discernir quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está usando alguém, ou quando é o próprio homem que está falando em nome do Espírito Santo ou no nome de Deus, sem ter autorização para falar. Infelizmente, como esses dons já não vivem mais em evidência, para muitos isso foi coisa do passado, que já acabou, que já passou, então hoje a igreja é enganada. Muitos falsos profetas têm entrado na igreja, têm trazido muitos prejuízos para a igreja, e a igreja está lá inerte. Por quê? Porque não tem as ferramentas para poder agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus preceitua. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a primeira pergunta: o que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea inspirada pelo Espírito em uma língua conhecida para que quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, conforme 1 Tessalonicenses 5,20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versos de 29 a 33. Então é o que eu acabei de dizer. Nós não podemos comer gato pensando que estamos comendo lebre. Pode ser o homem mais santo que você considera aí na tua igreja. Ele foi usado por profecia, marca o dia e a hora, e grave a mensagem que foi dita. Se a profecia se cumprir, o homem falou por Deus, ele é um homem de Deus, é um profeta usado por Deus. Se ela não se cumpriu, ou se aconteceu o contrário do que foi dito, a Bíblia diz que nós temos que considerar essa pessoa como gentil e pecador. É simples assim. Não temos que brigar ou simplesmente ignora aquele irmão. Porque, como disse Jesus, é através do fruto que se conhece a árvore. Então, se você conhece a vida daquela pessoa, sabe que ele é um crente fiel, que ele é um crente de bom testemunho, que ele é uma pessoa que sabe entrar e sair do meio de uma sociedade corrupta como a que nós vivemos. É uma pessoa que tem testemunho no meio da família, no meio da vizinhança, goza de testemunho bom na igreja. Então esse camarada aí, se Deus usa ele, ele é um servo de Deus. Mas se ele é diferente disso aí que a Bíblia nos orienta, então a gente precisa ficar esperto. Porque a palavra de Deus diz que as ovelhas não seguem a voz daquele que não é pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e conhecem a voz do seu pastor. E segue após o seu pastor, mas ela jamais vai seguir o estranho. Então a igreja precisa estar alerta e atenta sobre esses quesitos. Porque tem muita profetada por aí. E nós precisamos estar vacinados contra esta
doença do diabo que está assolando a igreja do Senhor e trazendo confusão. No terceiro ponto aqui, nós vamos ver o propósito da profecia. Aqui está dizendo que a profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução e, em especial, ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por suportes profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsário. Está vendo, meus irmãos? Então, existe muita confusão ainda. A profecia é para a edificação do crente e da própria igreja. Mas a igreja não pode ser regada ou regida ou dirigida por profecia, porque a profecia verdadeira é a palavra de Deus. E o pastor, o pregador, o dirigente do culto, quando ele está ministrando a palavra de Deus, ele está profetizando a igreja, porque ele está falando a palavra de Deus. E quando eu quero realizar alguma coisa junto com a igreja, precisamos de alguma coisa, o segredo não é consultar um profeta ou uma profetisa. O segredo é dobrar os joelhos numa campanha de oração e jejum para que o Senhor manifeste a sua vontade. Então, nesse período de campanha de oração, de jejum, o Senhor pode levantar um dos seus vasos, trazendo a resposta daquilo que nós estamos buscando e nos trazendo a orientação que precisamos. Então, isso não é ser guiado ou dirigido por profeta. O segundo tópico diz: o que é dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Over, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas dos dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então nós vemos aqui que a variedade de línguas, ela é necessária na igreja, mas seguindo a orientação do apóstolo Paulo. Se nós tivermos, por exemplo, no retiro, num acampamento, e estamos ali fazendo a busca do batismo com o Espírito Santo, e ali a gente só tem crentes, não tem nenhum incrédulo, até porque nessas reuniões geralmente só vai os crentes, Então ali, irmãos, nós podemos fazer muito mais bonito que aconteceu no dia de Pentecostes, todos falando em línguas e outros novos crentes sendo batizados com o Espírito Santo. Vai ser realmente uma coisa maravilhosa. Mas de acordo com o que Paulo está ensinando aqui, no templo, na congregação, é necessário que haja variedade de línguas, mas que siga-se esse critério. É muito importante a busca dos dons de interpretação de línguas. É muito importante a busca dos dons de profecia. Tá? É muito importante. E o fato do irmão ter o dom de profecia, isso não quer dizer que ele agora é o profeta da igreja. Não, porque o Senhor pode usar uma criança, o Senhor pode usar um idoso, o Senhor pode usar um jovem, o Senhor pode usar qualquer um, porque o critério é dele. Não existe esse negócio de título. O irmão fulano é o profeta, a irmã fulana é a profetisa. Não, não pode, não existe isso. O ministério profético deveria existir na igreja nos dias atuais, mas não existe. Infelizmente. Existem os dons de profecias.
Então nós devemos deixar o Senhor nos usar segundo a sua vontade. Diz aqui, qual é a finalidade dos dons de variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Então, nós temos a oração em línguas. Você pode orar em línguas. Você pode falar em línguas com você mesmo, sem ser com aquela voz audível que todo mundo precisa ouvir. Então, quantas vezes você dobra o joelho no quarto e você começa a sentir alegria, sentir a presença do Senhor Jesus, e de repente você começa a falar em línguas. Você não vai gritar em línguas para os vizinhos que estão morando aqui do lado escutar. Então você vai falar para você mesmo, ali baixinho. Você pode orar em línguas, você muitas vezes não sabe o que está dizendo, mas o Espírito Santo te conduz e ele está te edificando, ele está renovando as tuas forças. Aleluia! Então, o falar em línguas é para a edificação do falante, daquela pessoa que está falando. Agora, se ele está transmitindo uma mensagem através de línguas, então aí há necessidade da interpretação. Eu já vi, por exemplo, irmãos que trouxeram uma mensagem em línguas e ficou a igreja inteira ali em silêncio, sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento não houve ninguém que conseguisse interpretar, mas passado alguns minutos, aquela mensagem encerrou e o irmão foi tomado de uma outra forma e começou agora a explicar e a trazer tudo aquilo que o Senhor tinha falado em línguas. Tinha falado através dele em línguas. Então, o trabalhar sempre vai ser do Senhor e não nosso. Nós não podemos querer usar o Espírito Santo. É Ele que tem que nos usar. E longe de nós, irmãos, querer instruir as pessoas e mostrar para elas como é que elas dobra a língua para falar em línguas. Nós não podemos fazer isso, não. Isso eu acredito que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós não podemos ensinar ninguém a falar línguas estranhas. Porque esse falar em línguas estranhas é concedido pelo Espírito Santo e tão somente por ele. Amém? O ponto 3 diz, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. O dom de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então, falar em línguas é muito importante. E você pode falar em casa, na hora que você está orando, às vezes lavando a louça, você está em comunhão com o Senhor, você pode falar em línguas. Você pode falar em línguas quando você está viajando dentro do ônibus, indo para o trabalho. Você está ali orando em espírito, né? Orando em espírito, não é espírito de oração, porque isso não existe. Você ora em espírito, ou seja, ora silenciosamente com você mesmo. E ali você sente a manifestação do Espírito Santo e você consegue falar em línguas, né? Ali para você mesmo, ali praticamente como Ana, né? Ana estava ali derramando a sua alma e só mexia os lábios, né? Algumas traduções dizem que ela só mexia os beiços. E ali fez com que Eli achasse que ela estava embriagada, que ela estava, né, transbordando de vinho naquela hora. Nós temos N maneiras de estarmos ligados ao céu, ligados ao Senhor Jesus, né, sem precisar ter aquele ritual como muita gente está acostumada, né? Só pode orar se estiver de joelho dentro do quarto ou dentro do templo. Você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de pé, você pode orar dentro do ônibus, dirigindo o seu carro, né?
está dirigindo o carro, está atento no trânsito, mas está ligado no trono da graça, você está ali glorificando o nome do Senhor, está orando, está falando em línguas. Tudo é possível, irmão. Tudo é possível ao que crê. Amém? O terceiro e último tópico diz: interpretação de línguas. Primeiro, definição do dom. Thomas Olfer ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, aquilo que eu já falei está sendo repetido aqui nesse ponto primeiro, aqui no último tópico. A igreja de Corinto, para quem não sabe, era uma igreja que, segundo Paulo, possuía todos os dons. Mas se por um lado ela possuía todos os dons, ela possuía também muitos defeitos. Havia inveja, dissensão, adultério, né? Amor a si mesmo, valorizavam mais o dom de profecia do que o dom de língua. Enfim, existia uma dissensão no meio do povo. Então Paulo escreve uma carta exclusiva para aquela igreja, alertando, chamando eles de carnais. Não podia, apesar de todos os dons que eles tinham ali à disposição na igreja, Paulo diz que não podia chamá-los de espirituais, mas de carnais, né? Porque eles estavam vivendo em verdadeira contenda uns com os outros. O segundo ponto fala a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhanças, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, nós já explicamos aqui também que, seguindo aqui a orientação de Paulo, que de 2, no máximo 3, ele usa o termo quando muito 3, fale em línguas e que haja interpretação. Nesse caso aqui, quando a mensagem é uma mensagem através de línguas, ou uma linguagem em línguas estranhas, é necessário que haja interpretação. Já no caso da profecia, a palavra que é concedida ao profetizante, no caso, essa linguagem é uma linguagem, vamos dizer, o português. É a língua que você fala no seu país. Então, tanto quem está profetizando está entendendo o que está dizendo, como quem está ouvindo vai entender o que está sendo dito. Tá certo? Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las, porém façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. E aqui foi o fim, a conclusão desta aula. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Espero ter contribuído para você, professor, que ministra a aula, que você, através do Espírito Santo, possa trabalhar esta aula com capacidade espiritual para transmitir para a sua igreja o significado e a responsabilidade dos dons espirituais em cada vida. E sendo assim, Deus que te abençoe e te guarde até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.